E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente não fazia faz muito tempo, que é claro, o review de um módulo. E esse daqui é um módulo que fez muito sucesso quando eu gravava vários módulos diferentes de performance, chamado STRP na sua versão 2.5. E pra quem não se lembra dele, ele é o Stratosphere Performance Module que eu trouxe pra vocês. E agora chegou mais uma nova atualização desse STRP, justamente pra gente testar nos nossos celulares. E assim, eu não tô trazendo tantos módulos, até porque eu não acho que a maioria deles estão fazendo realmente alguma diferença. Chego a testar alguns que vocês me recomendam, mas nenhum traz aí um grande benefício para o seu celular. Mas esse STRP foi um dos que eu testei e mais gostei do desempenho, e eu ainda testei em um celular mais fraquinho, né, como aqui o nosso querido Redmi Note 8, porque até se eu testasse em um Poco F3 ou no próprio Poco F5, assim como eu fiz e eu já vou mostrar pra vocês, não teria tanta graça no quesito de desempenho, até porque o F5 e o F3 são dois monstros aí que mal precisam de modo. Mas toda ajuda é bem-vinda para o nosso gracioso Redmi Note 8. E antes de eu falar aqui pra vocês todos os resultados com os jogos aqui do nosso Android e também os benchmarks, eu vou mostrar pra vocês como que instala esse STRP dentro do seu celular. E não, infelizmente ele não é nenhum aplicativo que você só sai instalando um APK e tudo bem. Infelizmente você vai precisar de root via Magisk ou então via Kernel SU. Eu estou utilizando aqui no nosso Redmi Note 8 o Magisk na sua versão 26.1, no caso 24.1, mas serve aí para todas as versões do Magisk a partir da 23. E se você não tiver root, infelizmente você não vai conseguir fazer nada desse vídeo, ok? Mas beleza, você já tem aí o root oficial pelo Magisk, mas não, você não vai instalar ele pela aba dos módulos. Você vai ter que vir aqui e primeiramente instalar esse aplicativo que eu vou estar deixando na descrição, chamado de mRepo. E é justamente ele que a gente vai instalar, junto aí também com o nosso STRP, que a gente vai deixar também armazenado aí no nosso armazenamento interno. Depois que você já instalou aqui o seu mRepo e clicou para abrir, ele vai perguntar, é claro, pelas permissões de root. Assim que você clicar aqui no modo de enraizado, e aí você clica em conceder e aguarda aqui ele carregar. E aqui primeiramente, galera, como vocês podem ver, a gente tem um repositório com alguns módulos específicos para você poder utilizar. E o módulo que a gente vai instalar primeiramente é esse daqui do BusyBox for Android NDK, e é o primeiro aqui que a gente vai instalar. Basta você clicar em instalar, ele vai demorar um pouquinho para poder baixar o módulo e depois ele já vai ir diretamente para a tela de instalação do módulo. Depois do módulo completamente instalado, é só você sair aqui dessa telinha, vir aqui na aba do módulos na parte de baixo e aí você vai clicar nessa caixinha na parte de baixo. Aí uma vez clicado, é só você pesquisar aqui dentro da sua memória interna aonde você deixou baixado o STRP, que no meu caso já está aqui na parte de baixo, STRP 2.5, ali com mais ou menos os seus 1 MB e pouquinho, né, não tá focando direitinho, mas aqui a gente já tem ele, e aí é só a gente aguardar o STRP ser instalado no nosso dispositivo. E vai ser basicamente o mesmo processo se você tiver um celular com kernel SU, a única diferença é que quando você for dar a permissão de root, você tem que entrar aqui no seu kernel SU e dar a permissão do aplicativo diretamente aqui dentro do kernel SU. Aí você dá a permissão do superusuário e abre aí o seu mRepo que ele já vai poder instalar e funcionar de boa. E prontinho, o nosso STRP já está instalado com sucesso, é só você apertar aqui em reiniciar para o seu celular reiniciar e ele reconhecer tanto o STRP quanto o BusyBox ativo no seu celular. E belezinha, depois que o nosso celular reiniciar por completo, basta você abrir aqui o seu mRepo e pesquisar aqui para ver se seus módulos estão instalados com sucesso. Tanto aqui o nosso BusyBox quanto o Stratosphere já foram instalados. E lembrando que o Stratosphere vai funcionar aí para todos os dispositivos, ou seja, MediaTek, Unisoc, Exynos, o próprio Snapdragon, assim como o nosso Redmi Note 8, está funcionando aqui de boas e você vai conseguir utilizar ele em qualquer celular. E ok, agora a gente já tem os nossos módulos instalados e qual seria o próximo passo? O próximo passo é você ir na Play Store e baixar diretamente o Termux. Você vai dar permissão de root aqui também para o seu Termux e a primeira coisa que a gente vai digitar é simplesmente o comando do su-c e depois mais um espaço e aí você vai dar strp menu.
E aí o seu código vai ficar mais ou menos assim, como vocês podem ver, Su-C strp menu. E aí você vai dar um Enter, vai aguardar aqui ele perguntar sobre o root e tudo mais dentro do seu dispositivo, e aí ele vai abrir a aba com todos os comandos do nosso strp. E como vocês podem ver, não é pouca coisa, tem bastante coisa aqui dentro para a gente poder modificar e utilizar no nosso dispositivo. A primeira opção aqui, é claro, são as configurações do seu celular e o modo que ele está encontrado. Então, né, como eu já utilizei e só excluí mesmo o módulo diretamente de lá, ele tá mostrando aqui que o profile é no Profile Gaming, a gente tem aqui informações sobre o thermal, a frequência de CPU e, é claro, também algumas outras informações sobre a memória RAM. Já descendo mais um pouquinho, a gente tem os perfis do aplicativo, sendo aí o primeiro com uma Smoother UI, que é justamente para a gente deixar o nosso sistema mais fluido, mais rápido, mais responsivo. O segundo modo, que é o que eu utilizei aqui no meu Poco F5, chama Maximize Battery Usage, ok? Ou seja, ele vai maximizar o uso da sua bateria para ter a melhor performance possível de bateria. E claro, os desempenhos aqui que eu consegui com esse módulo instalado no modo bateria foram impressionantes. Esse daqui é o meu print do meu último ciclo, né, de bateria. Como vocês podem ver, eu carreguei o meu celular da última vez total cheio no domingo. Ou seja, domingo ele tava ali com 100% de bateria, depois, é claro, foi dando aquela quedinha, né? Aí segunda eu carreguei ele um pouquinho mais e depois terça e quarta eu continuei com a exata mesma bateria. E como vocês podem ver aqui, galera, eu utilizei por tanto tempo sem carregar justamente por conta desse módulo. E um Poco F5 que tem uma eficiência energética já muito boa, ter uma bateria dessas aqui com esse módulo é um absurdo. Sem contar também, a gente teve aqui o tempo de tela, que no total deu aí cerca de 20 horas de tela, com a rede móvel ligada ali por quase 5 horas, e o sistema e o smartphone ocioso ali também, como vocês puderam ver, ficou com bastante coisa aqui dentro do nosso celular. Mas eu sei que muitos de vocês nem ligam para a bateria, então a gente tem aqui os outros modos para todos vocês, como aqui o modo Make It Balanced, para justamente balancear entre a sua bateria e a sua performance, o modo Performance, que vai otimizar aí a performance do seu celular e minimizar os recursos utilizados em segundo plano, e aí o modo 5, que é o modo Game. Esse daqui é o modo que eu utilizei para todos os testes de benchmark do nosso Redmi Note 8, que vai basicamente subir a sua CPU e a sua GPU para o máximo de frequência possível e nisso conseguir rodar todos os seus jogos com a frequência no máximo. E lembrando, todos os cores da sua CPU vão ficar ligados no máximo a todo momento, então pode ser que o seu celular esquente pra caramba. Não foi o caso aqui do Redmi Note 8, ele deu uma esquentadinha assim um pouco acima do normal, mas mais nessa regiãozinha aqui, mas nada que prejudicasse eu segurar ele, até porque o Redmi Note 8 não é um celular que vai ter o máximo de performance para prejudicar as suas mãos. Mas assim, se você tem o celular com o Snapdragon 8 Gen 1, que é conhecido por fritar aí o próprio celular e o usuário, eu não recomendo esse modo gaming, até porque, né, você não vai conseguir muito tempo de desempenho, já que seu celular vai acabar desligando por conta do overheating. E eu também não recomendo esse modo para celulares que tenham aí problemas crônicos, assim como o nosso querido Poco X3 Pro, ok? Eu até acabei não testando nele, né, justamente porque eu tô testando outras coisinhas aqui dentro dele, mas assim, Poco X3 Pro é bem conhecido por morrer, tanto explodindo bateria, quanto tendo aí seus problemas com a sua solda fria, e é claro, os problemas do PMIC, que quanto mais seu celular esquentar, mais vai ser pior. Então, se você tem um celular aí bem conhecido por problemas crônicos, assim como o Poco X3 Pro, não utiliza o modo gaming, porque mesmo com a sua CPU e a sua GPU no máximo, vai dar uma esquentadinha bem legal e você pode acabar perdendo seu celular. Se ele tiver problemas crônicos, galera, lembrando sempre. Mas é claro que isso dá para ser contornado se você for da galera que usa coolers ou joga na frente do seu ventilador, só que o ventilador não vai poder te salvar tanto. E para você que quer utilizar esse modo gaming no Poco X3 Pro ou então em alguns outros celulares que aquecem pra caramba, eu tenho essas duas recomendações aqui. O mais baratinho delas sendo o nosso cooler B6 Lite, né, da Flyd, que custa aí os seus R$100 e você vai conseguir acoplar em literalmente qualquer celular e ele já vai manter uma temperatura bem legalzinha aí para os seus celulares. Mas se você quer realmente resfriar pra caramba o seu celular, a gente vai ter aqui o cooler B6X, que é simplesmente um dos melhores coolers que eu já utilizei. É claro que o preço dele também vai ser um pouquinho mais caro, mas é o cooler muito mais eficiente que vai dar aí toda a performance pro seu celular para ele nem esquentar enquanto tá utilizando esse modo game. E mesmo se o seu celular não tiver nenhuma traseira imantada, assim como os iPhone, ele te dá essa peliculazinha
luzinha para você colocar na traseira do seu celular e, como vocês podem ver, vai segurar de boas. Mas voltando aqui pro foco do vídeo, né, não apenas falando dos nossos coolers, a gente também vai ter aqui algumas outras opções, como por exemplo as opções de thermals, que são justamente coisas que de vez em quando, dependendo do seu celular, você não pode desativar. Aqui, como eu tenho Redmi Note 8 e ele não esquenta tanto assim, eu pude desativar aqui o thermal utilizando esse modo aqui do Fully Disable Thermal. É claro que o nosso celular esquentou bastante com o thermal desabilitado, mas nada que poderia prejudicar ele. Mas novamente, se você tiver um Poco X3 Pro ou um celular bem conhecido por esquentar e desligar ou simplesmente morrer por conta da temperatura, eu não recomendo você desligar os thermal desse tipo de celular. Recomendo você deixar aí no thermal stock, justamente para ele limitar ali quando ele achar que tá ficando bem quente, e aí ele vai limitar e vai descer a performance gradualmente. É claro que a gente também tem algumas outras opções, só que no meu uso eu não achei muito necessário usar eles, como por exemplo, as opções aqui para o Universal Debloater, justamente para você remover aplicativo de sistema, que você pode simplesmente digitar aqui um código e ele vai remover. Temos aqui uma que é bem eficiente para bateria, que se chama aqui o GMS12, justamente para poder deixar aí os aplicativos da Google com o 12 ativo, que é quando você apaga a tela do seu celular e ele elimina todos os aplicativos rodando em segundo plano. O GMS12 aqui é muito bom, justamente para economizar bateria. E algumas outras opções aqui na parte de baixo, que são para a gente mudar, por exemplo, o renderizador default da nossa GPU, configurações aqui para desabilitar o Boot Animation, RAM Boost, Data Saver, Fast Charge, só que eu não recomendo você utilizar esse Fast Charge, até porque pode prejudicar o PMIC do seu dispositivo e ele acaba morrendo por conta da limitação extra de carga que você colocou com esse Fast Charge, ok? Mas de resto, galera, eu gostei pra caramba desses modos aqui do STRP e com eles eu consegui um desempenho muito absurdo para todos os nossos jogos. E eu vou comentar primeiramente aqui dos nossos testes de benchmark. Começando com o 3D Mark, lembrando que o STRP tem o maior foco na sua CPU, então é por isso que aqui na nossa GPU a gente não pôde ver tanto nível de desempenho, até porque a GPU do nosso Redmi Note 8 é bem fraquinha, então ela não consegue fazer muitos pontos. Esse daqui foi o score dela sem aí o STRP ativado, ele estava fazendo ali cerca dos seus 379 pontos na Vulkan, e aí quando a gente ativou o STRP, ele fez aí cerca dos seus 381, já subindo ali a pontuação para uns 2 a 3 pontos a mais do que sem módulo nenhum. Mas quando a gente realmente faz um teste de desempenho de CPU, aí que a coisa fica completamente diferente. Testando no CPU throttling com 100 threads e 10 minutos, como vocês podem ver, a gente conseguiu uma máxima de performance aqui sem módulo nenhum de 161 mil pontos, uma média de 156 e uma mínima de 148, com um throttling total na casa dos 95% e a temperatura na casa dos 85. Mas aí quando a gente instalou o nosso módulo, como vocês podem ver, com os mesmos parâmetros, a nossa máxima subiu ali de 161 para 167 mil pontos, uma média de 161 mil pontos, que a média anterior era de 156, e a mínima de apenas 154, com a mínima anteriormente do módulo sendo aí de 148. Mas é claro que a nossa temperatura subiu um pouquinho mais, então saindo ali dos 85 graus, passou a ser 93 graus direto na nossa CPU. Então é uma temperatura já bem alarmante, então... Por isso que eu tô falando pra vocês que eu recomendo você jogar aí com o cooler ou alguma coisa já ativada no seu dispositivo. Mas e os jogos? Bom, eu testei aqui o nosso Free Fire na versão Free Fire Max, o Asphalt 9, que é um jogo pesadíssimo tanto para CPU quanto para GPU, e o nosso Call of Duty. O Free Fire Max com tudo no Ultra ficava quase injogável aqui no nosso Redmi Note 8. Ele pegava ali cerca dos seus 38 FPS, dependendo das partes boas, e nas partes ruins ele pegava 22, 23 FPS, que é bem injogável, principalmente quando você tá numa sessão de tiroteio. Mas aí quando a gente instalou o nosso querido STRP menu dentro do nosso celular, nosso FPS ficou um pouquinho melhor, mas eu ainda acho injogável você jogar esse jogo no Ultra, até porque ele saiu ali de uma mínima de 22, 23 FPS, passando para 36 FPS, e aí ele teve ali uma máxima na casa dos seus 52 a 53 FPS. Só que ele ainda tava com bastante stutter, né, que é quando o seu FPS não fica estável e ele começa a dar umas travadinhas. Já tinha isso antes, sem o módulo nenhum, e ainda continua a ter, mesmo com o módulo instalado. Então você vai ter um ganho de performance, mas nada que deixe você jogar no Ultra dentro
dentro do Redmi Note 8. Só que o problema do Free Fire é um problema de otimização e não dele ser extremamente pesado que nenhum celular rode. O Asphalt 9, por outro lado, ele é excelente em otimização e você vai ter aí um jogo que é tão pesado para sua GPU quanto para sua CPU. E nesse caso eu rodei o Asphalt 9 com seu modo de FPS ativo, portanto ele não estava travado em 30, estava travado em 60 FPS, com a qualidade mais alta possível. E olha, a otimização do Asphalt 9 é impressionante, porque mesmo sem módulo nenhum aqui dentro do nosso Redmi Note 8, eu consegui fazer ali por volta dos 42, 43 FPS, com as piores partes ali sendo na casa dos 32, 33 FPS. E já com o nosso módulo ativo, apesar aí da nossa GPU não ter tanto ganho assim, a gente teve bastante ganho na CPU, que é justamente ela que vai empurrar os quadros. E com isso, saindo de uma média ali dos seus 40 e poucos FPS, a gente já passou a jogar esse jogo com uma média de 51 FPS e uma mínima ali na casa dos seus 37 a 38 FPS. Portanto, a otimização da Asphalt 9 é muito melhor do que a do Free Fire e a gente vai conseguir jogar com uma fluidez muito mais impressionante. Já o nosso Call of Duty também não tem uma otimização assim das melhores, mas ele é bem mais otimizado que o Free Fire. Então, apesar de a gente estar sem módulo, ele conseguia rodar ali por volta dos seus 47 FPS sem módulo nenhum, com tudo no baixo e com todas as texturas ligadas ali no modo mais baixo, e com uma média também de 51 FPS assim que a gente instalou o nosso módulo do STRP. Então a gente teve ali um leve ganhozinho de performance, mas não foi tudo aquilo na opinião do Call of Duty. Mas assim, se vocês realmente querem um módulo que faça a diferença dentro do seu celular, a ponto de você ter que utilizar aí um recurso um pouquinho extra, eu recomendo pra caramba o STRP, porque com isso você vai colocar a performance do seu celular no máximo possível para você rodar todos os seus jogos, emuladores e aplicativos que você necessitar, e ainda você vai ter uma duração de bateria absurda que eu tô gostando demais aqui no meu Poco F5. No geral é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e das voltas dos módulos aqui, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.